A gente tem sempre insistir naquilo que a palavra de Deus insiste. A palavra de Deus fala de um Deus ciumento, que de fato tem certeza de ser o nosso Criador e por isso nos ama, vai dizer São Paulo, até de forma ciumenta. A palavra insiste inúmeras vezes num crescimento espiritual, na liberdade, que nos faz de fato assumir a total vontade de Deus, quando a gente de fato se livra das coisas desse mundo para assumir a totalidade do mistério divino. Quando nós celebramos hoje esses mártires, nós estamos dizendo de homens que negaram a sua liberdade e mantiveram a fé diante do risco de vida, ou seja, o risco da sua vida ou o risco de morte, como a gente fala hoje. Colocaram então as suas vidas na mão do Senhor a tempo para que justamente, de fato, o Senhor pudesse, através do sangue por eles derramado, fazer brilhar a fé naquele país. Mas hoje ainda, milhares e milhares de cristãos são colocados, a despeito de um assassinato, de um martírio, em inúmeros lugares no mundo, especialmente no continente africano, lugar desses mártires que nós celebramos hoje. Mas também, todos os dias nós somos colocados diante de renúncias, pequenas ou grandes, que nós temos que fazer para que de fato o reino de Deus cresça em nós. Quando Jesus conta uma parábola, Ele não quer só uma única compreensão, nem só teológica, nem só prática. Quando se conta uma história, se quer dar vida àquilo que está acontecendo. Então a gente, por exemplo, bota medo nas nossas crianças erroneamente, eu aprendi assim, falando do perigo da rua, não é? Então, eu me lembro quando era pequeno, quando não tinha cadeado, a mãe ficava preocupada, falou, se você sair da rua, aí ela inventava o pobre de um mendigo lá, né? Que era o homem do saco, te punha dentro do saco, e muita gente não se aproxima hoje dos nossos irmãos de rua, porque aprenderam a ter medo do homem do saco, né? Ou tantos e tantos outros bichos que tinha na rua. Por quê? Uma criança não é capaz de compreender que o carro vem com velocidade, ela não pode sair, que existem pessoas más na rua, que ela pode, como pequena, sair e não lembrar mais o caminho de volta. Então se inventa fábulas ou parábolas que não falam da realidade, mas contam histórias para que cada um sinta que pisando para fora do portão existe um risco. E eu não apoio essa invenção do homem do saco, muito pelo contrário. Mas é algo ligado à nossa cultura. Jesus, quando Ele fala em parábolas, Ele está querendo também atingir esse objetivo. Fazer que quem veste a carapuça, de fato avista. Fazer que quem não veste a carapuça, aprenda com quem vista. E é esse o grande sentido dessa parábola, que fala de toda Israel. Olha, Deus escolheu um povo, fez uma aliança com o povo. Essa aliança lá nos patriarcas em Abraão, celebrada depois por Moisés, quando repetiu lá no Monte Sinai, né, com o povo todo ali aos pés do Monte Sinai, com a tábua da lei, aquelas 12 taças de sangue, derramando 6 no altar e aspergindo o povo com aqueles sangues de cordeiro, celebrando a aliança com Deus, que foi celebrada de modo único e perpétuo, e que a gente repete em cada Eucaristia, fazendo memória a presença real de Cristo na cruz, quando, com o sangue do próprio Deus feito homem, se selou o último sacrifício, quando Deus se fez altar, quando Deus se fez cordeiro, quando Deus se fez sacerdote. E de ali em diante,
o sacrifício com o pão e o vinho, fruto do nosso trabalho, é o sacrifício diário, que cada um de nós é chamado a fazer, e de modo solene, especialmente nos domingos e festas. Isso não é uma parábola, é uma realidade. Mas a realidade que nós mais vivemos enquanto ser de Deus ou não ser de Deus, é um pouco a que São Pedro vai dizer aqui, nessas cartas chamadas católicas. Em outras palavras, é dar o espaço que Deus merece ter no meu coração. Os evangelhos dessa semana, como de todas as semanas, vão ecoar um pouco o evangelho do domingo, que falava do Shabat, do sábado, do guardar o sábado. O pano de fundo era o sábado, mas nós estamos falando da soberania de Deus nas nossas vidas. E aí eu tenho que me perguntar, se eu não tenho condições de guardar o domingo, no caso para nós cristãos, Deus não é o soberano na minha vida. Mas aí alguém vai dizer, né, mais pudico, mas padre, eu não consigo, eu tenho que trabalhar até 1h da tarde. Entendam, se eu não sou capaz de celebrar aos domingos, estar com o Senhor aos domingos, mesmo que no sábado, na missa do sábado, ou seja, é porque eu digo para o Senhor, não é o Senhor que me diz, olha, o Senhor não é o soberano da minha vida, o Senhor tem um lugar, mas não é o soberano. Porque quando nós falamos da nossa relação com Deus, e quando nós ouvimos o primeiro dos mandamentos, que faria nos compreender que a vinha é dele, que nós somos meros administradores, inclusive dos frutos, é que de fato nós não fazemos nada e que ele nos dá tudo. E se ele nos dá tudo, embora a gente administre e trabalhe para ter os frutos, o Senhor continua sendo o soberano desta vinha que sou eu. E que um dia ele tomará a totalidade por ocasião do nosso passamento, da nossa morte ou da segunda vinda dele sobre as nossas vidas. Então é em função desse existir para Deus que nós meditamos a liturgia de hoje. E a pergunta é a mesma de ontem: você existe em Deus? O teu redil, que já estava aqui, a terra está aqui, a vida está aqui há 4 bilhões de anos. Tudo isso nós recebemos como presente. Ninguém de nós, como um adolescente fala para os pais, pediu para nascer. Então tudo é graça, tudo é graça. Você administra a sua vida como ela fosse sua, ou você administra a sua vida como se ela tivesse um soberano que te emprestou esta família, as pessoas que você ama, que te deu os filhos lindos que você tem, ou que te deu os que te dão trabalho, mas te deu desafios, te cumulou de graças com esses desafios. E aí justamente as promessas foram nos dadas para quê? O fruto, a alegria, o fruto do trabalho, o céu, para que de fato durante a terra nós pudéssemos livremente constituir em nós um templo que Deus é soberano. E aí a gente pergunta, Deus é soberano no meu trabalho? Deus é o soberano na minha família? Deus é o soberano no meu bolso? No meu dízimo, Deus é soberano ou eu mostro que Ele não é soberano? Ou eu nem dizimista sou? Deus é soberano na minha vida ou não é? Vejam como a gente é infantil, feito a criança que ainda se acha enganada pelo homem que dá medo na rua e que a impede de sair. Vejam como nós preferimos essa, vamos dizer assim, experiência com Deus superficial, em vez de mergulharmos na verdade que está em nosso coração como templos do Espírito Santo e que transforma a nossa vida, muda a nossa vida 180 graus. E é nesse intuito que a primeira leitura parece como, na minha opinião,
uma das leituras espirituais mais profundas do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, que são atitudes práticas. A carta católica, a carta de São Pedro, uma carta aprofundada numa espiritualidade de resposta em meio ao martírio da vida, e que vem dizer assim: vós sois participantes da natureza divina, ou seja, nós já não somos mais nós só. Aqui nós celebramos essa participação, quando eu ouço a palavra e fraciono o pão e o vinho, corpo, sangue, alma e divindade. Aquilo só faz parte, eu só faço parte daquilo, porque justamente a minha natureza já foi marcada desde o batismo com a natureza divina. Por isso quem não é batizado nem participa de uma missa, se a gente fosse estrito nisso. Porque aqui é a reunião daqueles que têm a natureza espiritual e se alimentam da natureza espiritual de Deus na fração do pão e do vinho, para terem o sucesso na disputa consigo mesmo, para declararem com as suas vidas que Deus é o soberano. E assim continua. Por isso mesmo, ou seja, porque vós fostes libertos da corrupção e da concupiscência do mundo, dedicai todo o esforço à vossa fé. Olha lá, a fé é uma dedicação da nossa vida. E aí ele diz: dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude. Virtus não é o nome de um carro, mas virtus é uma palavra grega que quer dizer força. Ou seja, unir a fé à vossa força. Tem gente que está cabisbaixo lá em casa. Está assim, ó, caído. Vou desistir de tudo. Vou lustrar o bico da minha bota e dar. Vou chutar o balde. Não. Una essa tua força à fé. E aí ele fala: mas assim andando, a gente não consegue ainda. São Pedro propõe: se você não conseguir isso, cresça unindo a sua força ao conhecimento. E ele não fica por aí. Una o seu conhecimento ao autodomínio, à temperança. Não adianta ter fé, ser forte e conhecer, se nós não temos autodomínio. A palavra temperança, que no inglês para mim tem a melhor explicação, chama power self. Ou seja, a força de eu mesmo com força, a força de mim mesmo. E o seu autodomínio, essa força interior, a perseverança. Só quem persevera é quem de fato consegue unir. E unir a vossa perseverança à piedade, ou seja, a caridade para com o outro, estender a mão. E a piedade ao amor fraterno. E o amor fraterno ao amor perfeito, que é a caridade. Vejam, amados, é preciso crescer na fé. É assim que nós declaramos para os que acham donos de alguma coisa, quem é o verdadeiro dono. Não virá nada mais mágico, não vai descer e ninguém vai contar uma historinha, como muitas vezes, com todo respeito às aparições, que comprovadas por Roma, assim devem ser aceitas, de uma mensagem de Nossa Senhora que nos dá medo, porque Jesus, etc e tal, e terremotos, e vai acontecer. Terremotos sempre aconteceram no mundo, desgraças sempre aconteceram no mundo, e a gente fica fantasiando o mundo ainda, porque os anjos, os de natureza absolutamente divinas, que foram marcados pelo batismo e que estão cuidando
do mundo para Deus não o fazem. E estes somos nós. E por que nós não somos gratos ao Senhor e por que nós não reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas? Porque a gente acha que a fé já nos basta, então fica fraco. Porque a gente acha que o conhecimento só basta, por isso fica sem sentimento, sem força. Porque a gente acha só que a experiência de Deus é a experiência da temperança, ou só da caridade, ou só da vida comunitária. Não. A igreja é o lugar em que a fé se une à força, a força ao conhecimento, o conhecimento à temperança, a temperança à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade ao amor fraterno, o amor fraterno à caridade. Por quê? Todos nós, com os nossos defeitos e as nossas qualidades, somos chamados a desenvolver, fazer crescer a natureza divina que já está em nós desde o nosso batismo. Então, amados, a gente tem jeito sim, a gente tem jeito, mas custa colocar Deus no centro da nossa vida, custa crescer na fé, na força, no autoconhecimento, enfim, nas virtudes que nos aproximam da nossa humanidade, mas sobretudo naquelas que Deus constitui um altar, não mais de sacrifício, mas de ação de graças, ou seja, Ele se entrega daqui a pouquinho, como alimento para a nossa natureza espiritual, para que nós possamos desenvolver e sermos cada vez mais divinos, enquanto celebramos cada vez mais a nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.